Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda à nossa Noite das Leoas. Aqui eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o fim do seu casamento e ser feliz novamente. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, já deixa seu like aqui, clica nesse coraçãozinho para que esse conteúdo seja disseminado a tantas e tantas mulheres que precisam estar aqui conosco hoje. Quero que vocês sintam-se acolhidas aqui. O meu objetivo aqui nessa nossa conversa, nesse nosso domingo à noite, é de fato contribuir de alguma forma na sua vida e principalmente nessa nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre algumas barreiras que estão te impedindo de superar o fim do seu casamento e principalmente sobre transformação. Então hoje a gente tem um bate-papo muito importante, principalmente porque amanhã começa a nossa semana, principalmente para fazer essa mudança que tantas e tantas de vocês precisam. Para quem está chegando aqui pela primeira vez na nossa Noite das Leoas, eu gosto muito de interagir com vocês. O que me move para estar aqui num domingo à noite conversando com vocês, ter tirado o meu pijama, que domingo é essa hora a gente já tá de pijama, né? Quem aí já tá de pijama, tá tudo certo, tá? Eu também queria estar de pijama com vocês, mas eu quero vocês compartilhando, vocês interagindo aqui comigo, porque isso me motiva e principalmente porque eu sei que assim o que eu tô falando tá fazendo sentido pra você, tá contribuindo de alguma forma. Quem aí é leoa veterana? Eu gosto de fazer essa pergunta pra saber quem chegou há pouco tempo aqui no perfil. Quem é leoa que tá há mais tempo aqui é uma leoa veterana. Quem é leoa novata que tá pela primeira vez na nossa Noite das Leoas, coloca aqui nos comentários. E eu gosto, Suelen, minha maravilhosa, beijo. Suelen é nossa aluna PDL maravilhosa. Eu quero perguntar pra vocês, veterana, a Magrit aqui, veterana. Eu quero perguntar quanto tempo faz que vocês estão tentando superar o fim do casamento? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para entender qual que é o momento emocional de vocês. Rose, pela primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Aline, a minha amiga maravilhosa, que saudade de você. Bom, hoje o meu objetivo aqui é transformar conhecimento em comportamento. Talvez você que tá aí do outro lado e enxerga essa Andressa aqui falando, interagindo com vocês, compartilhando muitas coisas, talvez você nem consiga imaginar como que eu consegui me tornar hoje uma mulher forte, uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher com autoestima sólida, com muito amor próprio e principalmente lidando muito bem com a solidão, lidar com a solidão de forma saudável. Olha só, a Grazi pela primeira vez aqui, seja bem-vinda. Olha só, Janky, tá há 3 anos separada, não consegue se relacionar com ninguém. Nossa, hoje a nossa conversa vai ser muito sobre esse sentimento que você tá sentindo. A Michela, 2 anos. Cristina também. Bom, para quem tá sofrendo diante de um fim de um casamento, talvez você tá aí do outro lado e seja até um pouco difícil se imaginar com autoestima. Talvez seja difícil você se imaginar recomeçando a tua vida, voltando a se relacionar. Talvez seja muito desafiador para você ver um futuro diferente da realidade que você tá vivendo. E eu falo isso porque eu sei que aí do outro lado existem mulheres que de alguma forma se sentem derrotadas, frustradas. Eu acho que não é nem sem autoestima, eu acho que é sem um pingo de dignidade. Porque quando eu tava passando por um momento como o de vocês, era aquele sentimento de não me sentir absolutamente nada. Era esse o sentimento que eu carregava. Talvez você se olhe no espelho e você não se reconhece. Você pensa, onde é que foi? Né? O que aconteceu? Quem é essa mulher que tá aqui? As nossas feridas emocionais da separação, a dor, talvez, de uma traição, o sentimento do abandono, a raiva, às vezes uma família destruída,
Olha só a Cristina aqui, que sofre ao ver os filhos sofrer. A Ivonete colocou aqui, tô com 50 anos, acho que não vou superar, tá muito difícil. Ivonete, fica aqui porque essa nossa conversa vai ser muito importante pra você. E eu, sinceramente, eu não sei como vocês estão aí do outro lado. Existem muitas feridas que podem estar dentro desse emocional de vocês. Mas eu sei que essas dores, de alguma forma, elas estão aí dentro. Independente do tempo que faça que essa separação tenha acontecido. E eu sei disso porque muitas das minhas pacientes do PDL retratam isso, compartilham isso. E se hoje eu tô aqui, em pleno domingo à noite, conversando com vocês, se hoje o PDL existe, que é o meu programa de superação, não é só porque essa é a minha missão, não é só porque isso é o meu trabalho, não é só porque eu entendo que esse é o meu propósito, mas sim porque eu passei por feridas muito parecidas com a que vocês estão carregando hoje. Às vezes, quando a gente fala ou assume isso publicamente, quando a gente fala e expressa, eu não tenho vergonha de dizer que a Andressa do passado era uma mulher extremamente dependente emocional. Eu era aquela mulher que me inferiorizava, me contentava com migalhas. Eu achava que eu não era boa o suficiente. Muitas vezes eu acreditava que para alguém me amar, eu precisava me doar ao máximo. Eu era aquela mulher intensa demais, aquela pessoa que fazia muito pelos outros e nunca recebia nada em troca. E eu falo, né? Eu acho que nem autoestima eu tinha. Valor, aprender a me valorizar, isso eu não sabia. E eu falo isso de coração aberto aqui pra vocês. E eu tinha muito medo de ficar sozinha. E isso fazia com que o ciclo do fracasso, o ciclo da rejeição, a dependência emocional, ela ia acontecendo na minha vida. Esse ciclo, ele aconteceu por muitas e muitas vezes. Quem de vocês se sente assim? Quem de vocês hoje carrega isso? Quando eu passei pelo término do meu relacionamento, eu sofri muito. Sofri muito. Porque eu tinha depositado toda a minha vida, todo o meu bem-estar, toda a minha felicidade na mão daquela pessoa. E talvez você, Leoa, que tá aqui hoje, também tenha feito isso. Talvez você tenha se doado ao máximo pelo teu casamento. Talvez você tenha se deixado de lado. Talvez você deixou de se priorizar. Abriu mão dos teus sonhos, abriu mão da tua vida. E deu muita importância para essa relação, para esse casamento, para essa família. E você foi se perdendo. Existem mulheres que têm esse sentimento de ter que fazer dar certo até o fim e se desgastam cada vez mais emocionalmente. E quando essa idealização, quando esse casamento ele chega ao fim, esse sonho ele se rompe, fica difícil recomeçar. Você não sabe como recomeçar. É ou não é verdade? E é justamente como superar que a gente precisa entender. Talvez na sua cabeça, superar para você é difícil porque você foi traída e perdoar para você é algo impossível. Talvez para você superar o fim do casamento é difícil porque foi uma relação de mais de 10 anos. Talvez ele foi o teu único homem, talvez ele é pai dos teus filhos. Talvez você imaginou envelhecendo ao lado dele.
Ou você acredita que o fato de você ter filhos com esse ex-marido, ter esse contato, faz você sofrer ainda mais e você já nem acredita que vai conseguir colocar um ponto final nesse sofrimento? Essas são algumas das histórias que vocês se contam todos os dias desde que essa separação aconteceu. Coloca aqui no chat. Escreve aqui nos comentários. Qual é a história que passa na sua cabeça todos os dias? Qual é a história que você se conta quando você olha para o fim do teu casamento? Que histórias que são essas? Você já parou para pensar sobre elas? Quando eu tava sofrendo, eu também me contava histórias. Inúmeros pensamentos destrutivos. Que eu não dou sorte pro amor. Eu tenho problema. Eu tava sozinha numa cidade e eu pensava, o que vai ser de mim aqui? Eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos. E assim, por meio dessas histórias que você vem alimentando, você vai cavando ainda mais o fundo do poço. E você cria na sua mente a informação de que superar é muito difícil. Quem de vocês acredita, sejam sinceras aqui comigo, quem de vocês acredita que superar o fim do casamento é muito difícil? Coloca aqui no chat, eu quero saber qual que é a percepção de vocês. Quem acha que superar o fim do casamento é muito difícil? Isso serve para medir, para entender como que tá o teu nível de consciência em relação a essa separação. Ó, sobre deixar ir, colocou que acha que superar o fim do casamento é muito difícil. Quem mais acha? Quem mais acredita nisso? Coloca aqui nos comentários. Vera, minha leoa maravilhosa. Minha leoa rainha do PDL. Boa noite. Eu preciso falar pra vocês que superar o fim do casamento não é difícil. A dificuldade, ela vem da barreira que você coloca na sua vida e te impede de superar. Vou repetir. Superar o fim do casamento não é difícil. O que é difícil é você passar pela barreira que você mesma coloca na sua vida. É essa barreira que está te impedindo de mudar. O que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Que cada uma de vocês tem uma desculpa. Cada uma de vocês tem uma desculpa pronta, tem uma barreira já construída na sua mente. E esse é o teu maior desafio. Avançar, pular essa barreira, superar essa barreira. Isso que é o mais difícil. Você já parou para perceber quais as desculpas que você está se dando? Porque são essas desculpas que você fala para si mesma, que estão te impedindo de avançar, que estão te impedindo de mudar. Porque são essas desculpas que travam a sua vida. São essas desculpas que fazem você viver em sofrimento. Porque, vamos lá, a partir do momento que você destrói essas barreiras, a partir do momento que você para de se dar desculpas
Você passou pelo teu maior desafio. Só que você precisa assumir a si mesma que você vem dando desculpas. E é exatamente isso que está travando o teu processo. É exatamente você que está travando o teu processo de superação. Desculpa, eu sei que é pesado falar isso. Eu sei que é duro para quem está do outro lado ouvir. Mas você é responsável pelo teu sofrimento. A dificuldade, ela vem da barreira que você coloca todos os dias na tua vida. É isso que tá te impedindo. Quando eu me deparei com o fim do meu relacionamento, eu passei 20 dias. Foram os 20 dias mais difíceis da minha vida, chorando. Vivendo igual uma ameba, uma pessoa anestesiada. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, sem percepção, cega, vivendo no piloto automático. O que me impediu de acabar com o meu sofrimento mais rápido, de superar de fato, foi justamente a barreira que eu decidi colocar. Eu decidi que o melhor cenário diante daquela separação era ficar sozinha. Eu não queria mais saber de ninguém. Eu não queria saber de homem na minha vida. Eu não queria mais me relacionar. Porque eu tava cansada de sofrer. E nisso eu fiquei 8 meses sem conhecer ninguém, sem conversar com ninguém. Nada. Eu queria ficar na minha bolha, na minha redoma. Porque eu entendia que assim eu estava protegida. Eu não queria correr o risco. Só que chegou um momento que eu queria um novo amor. Eu queria recomeçar. E naquele período, quando eu decidi me permitir viver um novo relacionamento, abrir possibilidades para minha vida amorosa, eu encontrei uma pessoa muito interessante, muito bacana, muito coerente com o tipo de pessoa que eu queria atrair. Só que, por não ter superado os traumas da minha vida amorosa, por não ter me curado emocionalmente, eu me afastei. Eu sabotei a minha felicidade. Foi assim que as coisas aconteceram. E isso me levou a me questionar e perceber que dá para ser diferente. É claro que quando isso aconteceu, e para isso acontecer com você também, você vai precisar tomar um choque de realidade. Literalmente um banho de água fria. Que merda que eu tô fazendo da minha vida? Onde eu vou chegar se eu continuar assim? O que vai acontecer? E eu quero que você coloque a mão na consciência e para pensar sobre isso. Eu não tô aqui em pleno domingo à noite para falar só as coisas boas, para falar as coisas que você quer ouvir. O que eu tô fazendo aqui como mentora é o que eu faço com as minhas alunas dentro do PDL, dentro do meu programa de superação. É chineladas com amor. Pra quem não sabe, esse aqui é o Nelo, tá? Chineladas com amor significa esse choque de realidade que às vezes você precisa tomar pra abrir os olhos e pra ter consciência da realidade que você tá vivendo. E o conselho mais precioso que eu posso te dar hoje, se eu tivesse essa inteligência no passado, nossa, se eu apertasse um botão aqui e voltasse pro meu passado, como eu gostaria de estar, talvez, naquele momento, naquela época, sentada, num domingo à noite, ouvindo isso. Como eu gostaria daquela época, naquele momento, se existisse o PDL, se tivessem ferramentas, se tivesse uma forma de estancar o sofrimento e seguir a vida de uma forma
muito mais leve, muito mais rápido. Eu paro e penso, meu Deus, quanta humilhação eu teria evitado, quanto sofrimento eu teria evitado, quanta recaída vergonhosa, papelão eu teria evitado. E se hoje eu abro o meu coração aqui para vocês e falo isso, é porque eu não quero que você erre, que você cometa os mesmos erros que eu cometi no passado. Eu não quero que você fique, eu não quero que você continue fincada no sofrimento, no fundo do poço. Porque eu já estive sentada no fundo do poço e eu sei o quanto isso é ruim. E é justamente por eu já ter superado, é justamente por eu já ter me curado desses traumas, dessas feridas emocionais que eu carregava, é justamente por eu ter investido formação, estudo, conhecimento, que hoje eu tô aqui. E eu quero dizer para você que existe uma forma de amenizar tudo isso que você está sentindo e principalmente que existe uma vida muito, mas muito melhor depois de superar todas essas feridas que você vem carregando. Existe um momento de cura, aquele momento que você volta a sorrir, que você volta a ter ânimo na tua vida, que você olha pro espelho e você fala, nossa, eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa, eu me reconheço. Existe uma grande mulher aí dentro de você. Só que enquanto você não olhar para as tuas feridas, enquanto você continuar dando desculpas, vai continuar sendo difícil. Porque são justamente essas barreiras que hoje estão te impedindo de viver uma vida muito melhor. Não é difícil superar o fim do casamento. Difícil é você assumir que você precisa de ajuda. Difícil é você pedir socorro. Difícil é você todos os dias sabotar a tua felicidade. Porque é isso que você está fazendo. Agora, quando você vence essas desculpas, quando você vence essas barreiras, um caminho se abre. Porque você admite. Você admite para si mesma. Só que às vezes leva um tempo. E esse tempo ele não volta atrás. Por isso que eu abro meu coração e eu falo. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, foi não ter enxergado antes. Foi não ter essa consciência que muitas de vocês não têm desenvolvida tão bem. De perceber. O tempo tá passando, a minha vida tá passando. E chega uma hora que esse tempo ele não tem como reverter. Então, o meu arrependimento foi esse. De ter deixado o tempo passar, de não ter percebido, de não ter buscado ajuda, de não ter me curado, de não ter olhado para quem era aquela Andressa ferida, machucada, dependente emocional, se sentindo sem um pingo de amor próprio, sem um pingo de autoestima, sem um pingo de valor. E esse preço, ele custa caro para nossa vida. Então não tem uma mudança milagrosa, não vai acontecer uma mudança milagrosa na tua vida se todos os dias você coloca uma pedra a mais, você constrói barreiras cada vez mais grandiosas, cada vez mais difíceis na tua vida. Não é que é difícil superar. Difícil é você passar por essas barreiras que estão te impedindo da tua felicidade. Porque a partir do momento que você destrói, que você para de dar essas desculpas que você coloca todos os dias na sua vida, a partir do momento que você para de dar desculpas, você destrói essas barreiras. E aí você assumir pra si mesma. A vida tá uma droga, eu realmente preciso de ajuda e eu vou avançar. Agora eu vou avançar, porque eu parei de me sabotar. É isso que vocês precisam
começar cada vez mais a entender. E eu sei que você que tá aí me assistindo é uma mulher inteligente, é uma mulher madura, é uma mulher que tem consciência, que entende que esse casamento ele terminou, só que a tua vida ainda não terminou. Então, do fundo do coração, entenda. Quando você tem as pessoas certas ao teu lado, quando você decide dar um sim para você mesma, quando você decide se curar, quando você decide se libertar, os caminhos se abrem. E é justamente isso que a gente faz dentro do PDL. É justamente isso que a gente trabalha lá dentro. A liberdade, a cura emocional. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que destruir essas desculpas que você fica se dando todos os dias. Porque quando você escolhe, quando você decide superar, existe um caminho muito fácil, simples e principalmente libertador. Então eu quero que nessa nossa conversa de domingo você saia daqui com maturidade, ainda mais consciência, entendendo principalmente quais são as histórias que você está se contando e quais são as barreiras que você está colocando todos os dias. Porque você é responsável pelo teu sofrimento. É você responsável pela tua realidade hoje. E se a vida tá do jeito que tá, é talvez porque você não tá fazendo as coisas certas, as coisas que de fato você precisa fazer para avançar e para conseguir superar o fim do teu casamento. É isso, minhas leoas. Eu espero que essa nossa conversa ela chegue aí de alguma forma. Eu espero que nesse nosso encontro de hoje eu tenha conseguido contribuir pelo menos 1% nessa transformação, nesse processo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários também depois o que você aprendeu com essa nossa Noite das Leoas, com esse nosso encontro de hoje. Um grande beijo, até semana que vem e faça um convite especial para você. Fica atenta aos stories dessa semana, porque vem uma novidade muito, muito especial, pensada com muito carinho, para você que sofre com a ferida de dependência emocional. Um grande beijo e até!